Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. Mais um vídeo sobre forma trigonométrica de um número complexo. Vou pedindo para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para sempre receber as notificações, ainda mais nesse período de pandemia que a gente tem que ficar mais em casa, então vamos ocupar nossa mente com coisas interessantes. Na última aula nós falamos sobre a forma trigonométrica de um número complexo e apresentamos exemplos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como que a gente multiplica dois números em sua forma trigonométrica e dar alguns exemplos disso. Também falar um pouquinho sobre como que se divide dois números em sua forma trigonométrica e apresentar também exemplos disso aí. Vamos lá. Recorde o seguinte, a gente vai precisar dessas relações que são da trigonometria. Lembrando que a gente está falando de uma forma trigonométrica do número complexo, então a gente está precisando recordar conceitos de trigonometria. E o que a gente aprende na adição de arcos ou na subtração é que o seno de A mais B é seno de A cosseno de B mais seno B cosseno A. Corrige aqui, galera, é seno cosseno A. Depois, na hora que eu for disponibilizar o arquivo, vai estar corrigidinho aqui, cosseno A. E quando for um seno de A menos B, então é seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Existe uma relação parecida para o cosseno, que diz que o cosseno de A mais B é cosseno A, cosseno B. Quando é mais, aqui é menos, porque está invertido, então menos seno A, seno B. E quando tratar-se de uma diferença, o cosseno de A menos B, então fica cosseno de A, cosseno B, mais seno A, seno B. Tendo isso em mão, a gente pode falar de como a gente multiplica dois números complexos, Z1 e Z2, que estejam em sua forma trigonométrica. Então, vamos imaginar que a gente já conheça a forma trigonométrica de Z1 e Z2. Então, Z1 está aqui a sua forma, então tem o seu módulo e seu argumento. Z1 é módulo de Z1 vezes cosseno de θ1 mais I seno de θ1. E Z2 é módulo de Z2 vezes cosseno de θ2 mais I seno de θ2. O produto, então, Z1 e Z2 é calculado da seguinte maneira. Eu vou pôr um do lado do outro. Z1 cosseno de θ1 mais I seno de θ1 vezes Z2 cosseno de θ2 mais I seno de θ2. E o que a gente vai fazer agora é, como é toda uma multiplicação, e esses módulos são números reais, a gente vai deixar os módulos coladinhos um com o outro, e só escrevemos a parte complexa mesmo, cosseno de θ1 mais I seno de θ1 vezes cosseno de θ2 mais I seno de θ2. E o que a gente vai fazer aqui agora é distributividade. Cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2, cosseno de θ1 vezes I seno de θ2, e assim para cada uma dessas expressões. Quando a gente faz isso e reagrupa, a gente fica com a expressão, a parte real é cosseno de θ1, cosseno de θ2, menos seno de θ1, seno de θ2, mais I vezes seno de θ1, cosseno de θ2, mais seno de θ2, cosseno de θ1. Se a gente recordar a formulazinha aqui, cosseno de θ1, cosseno de θ2, menos seno de θ1, seno de θ2. Se a gente volta aqui um pouquinho, quando eu tenho menos cosseno de θ1, cosseno de θ2, seno de θ1, cosseno de θ2, é justamente o cosseno de θ1 mais θ2. Então, a gente troca toda essa expressão aqui por cosseno de θ1 mais θ2. Se você fizer uma comparação análoga, vai ver que aqui vai ficar seno, ok? Não tem esse cosseno aqui dentro, tá bom? Sem esse cosseninho, fica seno da soma dos argumentos, θ1 mais θ2. Então, resumindo, o que a gente aprendeu é o seguinte. Se eu quero multiplicar dois números complexos, Z1 e Z2, eu faço o quê? Multiplico os módulos e somo os argumentos. É isso que está destacado aqui, ó. O produto de dois números complexos, escrito em sua forma trigonométrica, é um novo número complexo, onde o módulo dele será igual ao produto dos módulos e o argumento vai ser igual à soma dos argumentos, ok? E aí a gente observa o seguinte, é preciso que esse argumento sempre esteja entre 0, podendo ser 0, e 2π, não sendo 2π, ok? Vejamos aqui um exemplo bem simplesinho. Imagina que o nosso número complexo é Z1, já na forma trigonométrica, duas vezes cosseno de π sobre 4 mais I seno de π sobre 4, e Z2 é 3 vezes cosseno de π sobre 2 mais I seno de π sobre 2. Calcule Z1 vezes Z2. Olha, Z1 vezes Z2, eu vou fazer o quê? Multiplicar os módulos, então 2 vezes 3, ok? Já podia ter colocado 6 aqui, quem tem mais familiaridade, mas deixei aqui de passo a passo. E vamos somar os argumentos, π sobre 4 mais π sobre 2. Então, cosseno de π sobre 4 mais π sobre 2, mais I vezes seno de π sobre 4 mais π sobre 2. Se você somar π sobre 4 com π sobre 2, dá 3π sobre 4. É só
sominha de fração, ok? Π sobre 2 é a mesma coisa que 2π sobre 4, 2π mais 1π, 3π, todo mundo por 4. 6 vezes, né? Porque 2 vezes 3, 6. Observe que este argumento está entre 0 e 2π, então eu não preciso fazer nenhuma manipulação nele. Está aqui nossa resposta bem simplesinha. Muito mais simples até do que multiplicar os números em sua forma algébrica. A gente vai ver isso num exemplo interessante de multiplicação, porque toda vez que a gente fala de multiplicação, está implícito aí dentro também a potenciação, que é multiplicar um número por ele diversas vezes. A divisão é análogo, ok? Então, se a gente tem, tomando cuidado que o nosso denominador não pode ser zero, então se a gente tem dois números complexos, Z1 e Z2, e quer dividir o Z1 pelo Z2, o que a gente vai concluir é o seguinte, que Z1 por Z2 é módulo de Z1 dividido pelo módulo de Z2, e você vai fazer o quê? Subtrair os argumentos, cosseno de θ1 menos θ2, seno, de novo, não tem esse cossenozinho aqui, galera, digitação, seno de θ1 menos θ2, ou seja, você faz o quê? Divide os argumentos e divide os módulos e subtrai os argumentos, ok? Sempre tomando cuidado que é necessário que este argumento esteja entre 0 e 2π. Então, só para enfatizar isso, o quociente de dois números complexos na forma trigonométrica é um novo número complexo, onde o módulo vai ser o quociente dos módulos, ou seja, a divisão entre os módulos, e o argumento vai ser a diferença entre os argumentos, sempre reduzida a primeira volta, ok? Então, o argumento sempre precisa ser positivo e está entre 2π. Vamos ver se no exemplo aqui vai ficar bem claro. Os mesmos números complexos do exemplo anterior, então Z1 é 2 cosseno de π sobre 4 mais I seno de π sobre 4, e o Z2 é 3 cosseno de π sobre 2 mais I seno de π sobre 2, calcular quociente Z1 por Z2, então módulo por módulo, 2 por 3, 2 terços, cosseno, π sobre 4 menos π sobre 2, nosso argumento. Π sobre 4 menos π sobre 2 é menos π sobre 4, é menos 45 graus, ok? Então, 2 terços de cosseno de menos π sobre 4, mais I seno de menos π sobre 4, aí a gente recorda, é preciso que este argumento fique maior do que zero, né? Aqui no caso está negativo, e limitado a 2π. E aí o que a gente percebe, a gente sabe da trigonometria, que menos π sobre 4 é a mesma coisa que 7π sobre 4. Aqui nós estamos falando de menos 45 e aqui do ângulo de 315 graus. E por que isso? Eu fiz um desenhozinho para explicar para vocês. O que é menos 45? Está aqui, observe de vermelho. É andar 45 graus no sentido horário. Lembrando que na trigonometria, a nossa orientação é sempre, a orientação positiva é sempre no sentido anti-horário. Então, se eu falo menos 30 graus, menos 40 graus, menos 50, significa andar menos 30, menos 40 ou menos 50 no sentido horário. No caso aqui, andei menos π sobre 4 e parei aqui. Só que pensa, você saiu de 360 e voltou 45 graus. Você está na posição de 715, que é o que nosso ângulo de azul. 715 graus. 315 graus, perdão, de azul. Você girou no sentido anti-horário, ok? E 315 graus é justamente 7π sobre 4. Então, por isso que aqui está 7π sobre 4. Então, a nossa resposta não fica com um argumento negativo, mas sim positivo, como é exigido por definição, ok? Então, para a gente poder dar andamento no curso, um caso interessante da multiplicação é a potenciação. Por quê? O que é potenciação? É simplesmente a potenciação de um número complexo Z, ou de um número real que seja, é fazer esse número vezes ele tantas vezes quanto for esse expoentezinho aqui. Então, o que é Z elevado a N? Fazer Z vezes Z vezes Z, N vezes N fatores. Então, se for ao quadrado é Z vezes Z, se for ao cubo é Z vezes Z vezes Z, e assim sucessivamente. E esse é um artifício muito interessante para a gente poder calcular potências de maneira mais simples. Pensa, se eu tenho que fazer a multiplicação de um número complexo, 1 menos I, elevado a décimo, por exemplo, vai ser um exemplo que a gente vai ver lá na frente. Uma opção é fazer 1 menos I vezes 1 menos I vezes 1 menos I 10 vezes, ou usar o que a gente vai conhecer aqui agora, que facilita muito a nossa vida, tá bom? Então, só para deixar a parte formal primeiro, imagina que a gente tem um número complexo, Z, e essa seja a forma trigonométrica dele. Módulo de Z é cosseno de θ mais I seno de θ. Esse é o módulo, esse é o argumento, lembrando sempre entre 0 e 2π. Como que a gente vai calcular uma potência enésima dele, o Z a N? A gente vai multiplicar Z vezes Z vezes Z, N vezes, ok? E aí, a expressão dele está aqui, ó, módulo de Z, cosseno de θ mais I seno de θ. Então, cada um desses fatores a gente trocou. Esse Zzinho a gente trocou por módulo de Z, cosseno de θ mais I seno de θ. O segundo, assim até o último, o enésimo, trocamos por módulo de Z, cosseno de θ mais I seno de θ, ok?
A partir de agora eu não vou mais colocar esse n fator, está entendido que aqui a gente está somando n vezes, senão fica muito feio, muito carregado, tá vendo? Nosso símbolo fica feio. O que a gente aprendeu é que eu posso pegar todos esses módulos e ir juntando eles. Quantos módulos eu terei? N, então eu vou ficar com módulo de z vezes módulo de z vezes módulo de z, n vezes. Então, simplificadinho, módulo de z elevado a n. E o que a gente faz com os argumentos? A gente soma. Então, eu vou somar o argumento do primeiro com o do segundo com o do último. Então, eu vou ficar com cosseno de θ, mais θ, mais θ, mais θ. Quantas vezes? N vezes. A mesma coisa para esse do seno. Então, seno nθ, ok? Então, essa expressãozinha aqui é a expressão de como a gente calcula uma potência do nosso número. Então, por exemplo, o que a gente está falando aqui é que módulo de z elevado a n é módulo de z elevado a n vezes cosseno de nθ mais i seno de nθ. Ok? Essa é conhecida a primeira forma de Demoivre em francês, ou Demoivre aqui para a gente do Brasil, eu prefiro falar Demoivre, ok? Mas é indiferente. Então, por exemplo, se você quisesse fazer z ao quadrado, ia ficar como módulo de z ao quadrado, cosseno de 2θ mais i seno de 2θ. Módulo de z ao cubo, módulo de z ao cubo, cosseno de 3θ mais i seno de 3θ. Vejamos o seguinte exemplo. Antes de ver o exemplo, perdão, só a formalização certinha, né? O que a gente pode dizer é que a potência de ordem n de número complexo é simplesmente calcular o módulo elevado a essa potência e o argumento você vai multiplicar pelo expoentezinho. Olha só que interessante. Então, se eu quero calcular z elevado a n, eu faço o quê? Elevo o módulo e multiplico o ângulo por n, ok? É isso que essa primeira forma está falando aqui. Continuando aqui, então um exemplozinho. Calcule a potência 1 menos i é 10. Uma opção era fazer, a gente aprendeu as operações, né? Multiplicar 1 menos i vezes 1 menos i vezes 1 menos i 10 vezes, o que é trabalhoso. A outra é escrever esse número 1 menos i aqui dentro, que eu chamei de z, na forma trigonométrica. E como que eu escrevo ele na forma trigonométrica? Bom, a gente pode mostrar que o módulo dele é raiz de 2 e que o argumento é 7π sobre 4, ok? Você que está acompanhando pelo vídeo, você pode clicar aqui assim no linkzinho que você vai ver como que a gente obtém a forma trigonométrica, ou seja, como é que a gente acha esse raiz de 2 e esse 7π sobre 4. Isso aqui eu já fiz num outro vídeo aí do nosso canal. Você que porventura também tiver acesso a esse PDFzinho que eu estou apresentando para vocês, é só clicar aqui no linkzinho que vai ser remetido direto a esse vídeo que eu estou apresentando aqui, tá bom? Então, supondo que a gente já fez essa apresentação, o que a gente determina é que a forma trigonométrica do nosso número é quem? É raiz, o módulo é raiz de 2, então o z é raiz de 2, cosseno de 7π sobre 4, mais i seno de 7π sobre 4. Pelo que a gente aprendeu, se eu quero fazer isso elevado a décima, eu só preciso elevar a raiz de 2 a décima e multiplicar por 10 esse ângulo de 7π sobre 4, que é o ângulo de 315 graus. Então, z elevado a 10 é 1 menos i a décima, ok? Que é o que a gente queria. Pelo que a gente aprendeu, é só fazer raiz de 2 elevado a décima e multiplicar o argumento por 10. Então, fica 10 vezes 7π sobre 4. Cosseno de 10 vezes 7π sobre 4, mais i seno de 10 vezes 7π sobre 4. Lembrando, 7π sobre 4 é 315 graus, então ficam 315 graus vezes 10, ok? Mas a gente prefere trabalhar em radiano. Observe o seguinte, raiz de 2 elevado a décima é 2 elevado a meio elevado a 10. Potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Então, 10 dividido por 2 é 5. Então, fica 2 a quinta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 32. E 10 vezes 7π sobre 4 é 10, dá para simplificar, então com 4 fica 5, e aqui fica 2, 5 vezes 7 é 35, 35π sobre 2. Observa que isso é maior que 2π, o nosso argumento precisa ser menor que 2π, mas a gente pode observar o seguinte, 35π sobre 2 é 32π sobre 2 mais 3π sobre 2. 32π sobre 2 é 16π. 16π mais 3π sobre 2. Então, o que a gente está falando aqui? O que significa esse 16π? Significa que, recorde, cada 2π é uma volta completa na circunferência. Como eu tenho 16, quer dizer que eu dei 8 voltas completinhas e parei na origem. Depois disso, eu andei mais 3π sobre 2, ok? Então, o que a gente pode concluir é que nosso argumento ele é o 3π sobre 2, que obviamente é menor que 2π. Uma outra maneira de você fazer isso, quem não gosta de pensar assim, quem tem às vezes mais dificuldade de matemática, é o seguinte, você transforma aqui em graus, então ia ficar 315 graus vezes 10, pega esse número e divide por 360, você ia ver que dá 8, e o resto ia ser 270 graus, ok? Que é 3π sobre 2, é análogo, eu prefiro pensar assim, então
apresento minha solução dessa maneira. Então a gente pode voltar à solução do exercício e simplesmente trocar todo esse ângulo aqui para o ângulo de 270 graus, 3π sobre 2. A gente já calculou a raiz de 2 elevado a décima, é 32. Então, a gente tem 32 vezes o cosseno de 3π sobre 2, mais seno de 3π sobre 2. Dependendo da pergunta do exercício, você poderia parar aqui. Muitas vezes, em geral, ele quer que você deixe na forma trigonométrica. Mas, como a ideia era calcular a potência 1 menos i elevado a 10, a gente pode desenvolver um pouquinho mais. E observa o seguinte, o cosseno de 3π sobre 2 é 0, enquanto o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então, tem i vezes menos 1, menos i. Portanto, esse número era 32 vezes menos i, ou seja, menos 32i. Então, foi o que a gente fez aqui, 1 menos i elevado a décima é menos 32i. Eu deixo aqui uma curiosidade, assim, instigando vocês para o próximo vídeo, que é o seguinte. O que a gente está dizendo aqui é que 1 menos i é a raiz décima de menos 32i. Por quê? Quando eu faço 1 menos i vezes 1 menos i, 1 menos i 10 vezes, isso vai dar menos 32i. Okay? Na próxima aula a gente vai falar da radiciação na forma trigonométrica. E, por exemplo, dado um número complexo z, como que você acha uma raiz enésima dele? Então aqui seria uma raiz décima de menos 32, ok? Um exemplo simples, pode parecer trivial, por exemplo assim, quais são as raízes quadradas de 1? Né? Quais são os números que elevado a 2 dá 1? A gente conhece que é mais ou menos 1. Mas se eu perguntasse para vocês quais são as raízes cúbicas de 1, ou seja, quais são os x que elevado ao cubo dá 1? Em geral, a gente não consegue achar o porquê disso. Porque as outras raízes são complexas. E a gente vai aprender como determinar tais raízes estudando, no caso, a chamada segunda forma de De Moivre, que é também a radiciação na forma trigonométrica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ok? Ajude a gente a chegar com matemática mais e mais pessoas. Muito obrigado e até